Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Porque se você abrir a Bíblia e as letras não saltarem dentro de você, é porque o Espírito Santo ainda não está revelando. A ideia de Deus nunca foi escrever, foi falar. Quem aqui tem o WhatsApp? Já mandou um WhatsApp para alguém escrito que a pessoa entendeu errado? Você teve, não, querido, você não entendeu. Porque se está escrito sem a voz, cada um interpreta na sua necessidade. E Deus não investe em necessidade, necessidade Ele supre. E Deus não investe em ambição, ambição Ele abate. Deus investe, sabe em quê? Em arrependimentos. Por isso que se tudo de ruim que acontece na minha vida eu achar que é o diabo, eu vou achar que eu preciso de libertação e não de arrependimento. E eu preciso é de arrependimento. Essa é a mensagem das Escrituras. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Eu preciso me arrepender todos os dias. O senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Jesus é o verbo, que é desde o princípio. Deus não escreveu para criar, Deus falou para criar. Ele disse: haja e houve. Enoque andava com Deus e ele não leu Deus em lugar nenhum. Os profetas, leia Hebreus, você vai entender o que eu estou dizendo. Capítulo 1, versículo 1 a 5 de Hebreus, diz que no princípio Deus falou aos nossos pais, pelos anjos, pelos profetas, mas agora Ele está falando pelo Filho. O Filho é a medida exata da presença de Deus. Deus, quando o mundo clamou por ajuda, Ele não enviou um livro, Ele enviou seu Filho. Por favor, a Bíblia é a palavra de Deus, mas se você não ouvir, você vai viver só na letra. E se você, mas eu conheço a Bíblia. Se você conhece só a Bíblia, você conhece só versículos. Você precisa ouvir a voz que grita dentro de você. João Batista disse: eu sou a voz do que clama. João Batista estava dizendo: tem um clamor dentro de mim. Eu abro a boca e ele fala. A fé vem não vem pelo ler. Por isso que se lê sem ouvir, se você lê sem a presença de Deus, por isso que Jesus não deixou ninguém sair para falar da palavra sem o Espírito de Deus. Ele disse: fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do poder. Sabe por que vocês fogem da minha presença? Porque vocês não têm o Espírito. Porque a hora que o Espírito vier, vocês vão querer morrer por mim. A presença de Deus é tudo, irmãos. É tudo. Busque a presença de Deus e o Espírito se revelará para você, revelará todas as profundezas de Deus. Jesus deixou claro, Ele disse: se eu não for, Ele não vem. E se Ele não vier, Ele não vai te ajudar, Ele não vai te ensinar. Nem orar eu sei. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Ele veio para revelar Deus para mim, Ele veio para deixar as Escrituras claras para mim. A unção que quebra o jugo é eu confessar o que Ele está dizendo. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 17. Deixa eu explicar um pouco o Êxodo 25, depois a gente lê. Interessante que para falar de Êxodo 25, eu preciso falar de Êxodo 19. Quando Moisés tira o povo do Egito e traz o povo ao redor do monte Sinai. O povo fica ao redor do monte e Deus fala com Moisés. Moisés sobe o monte e Deus diz assim: Moisés, diga aos filhos de Israel
que se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eu serei para eles como um pai, e eles serão para mim como um filho. Embora toda a terra é minha, se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança. Moisés desce e fala com o povo: olha, Deus disse, se a gente guardar a aliança e nós ouvirmos a voz dele, e o povo disse: ok, Moisés, fala para Deus, está tudo certo, nós vamos ouvir. Moisés sobe de novo, fala com Deus. Deus diz: fala para eles que eu vou descer no terceiro dia, tudo certo, tudo pronto, tudo preparado. Quando Deus desce, clangores de buzina, um monte treme, é aquela festa, porque Deus gosta de aparecer. Não, Ele gosta de aparecer, Ele gosta de se mostrar. É que a gente presta atenção em muitas coisas, mas não presta atenção no que Ele está fazendo. Quando Deus desce, o povo sai correndo de medo. Está lá em Êxodo capítulo 20, leia o 19 e o 20. O povo sai correndo e diz assim: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. O que é que o povo escolheu? Escolheu um homem que falasse em nome de Deus, porque é mais fácil alguém vir aqui e falar de Deus para você. Agora, há uma diferença de alguém falar de Deus ou de você falar com Deus. Quando eu falo de Deus, eu atraio o poder de Deus. Eu estou aqui falando de Deus. Não está gostoso o ambiente? Não está gostoso? Você não chora, daqui a pouco está rindo, daqui a pouco está chorando de novo, daqui a pouco pensa uma coisa. É ou não é? Está bom ou não está? Isso é o poder de Deus. Agora, o poder de Deus não te transforma. O que te transforma é a presença de Deus. Então, quando a gente sente o poder de Deus, a gente diz assim: cara, estou sentindo a presença. Não é a presença, é o poder. A presença você não sente, você conhece. Porque enquanto eu estou falando de Deus, eu atraio o poder que vem sobre você. Por isso que tem gente que está 30 anos na igreja e nunca foi transformada. Vive cultos de poder a vida inteira. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala isso. Eles andaram no deserto, beberam da água, comeram do maná, mas Deus não se agradou da maioria deles. Ninguém mais viu o poder do que aquele povo, irmãos. E Deus disse: não, mas Deus não se agradou. Por quê? Porque o poder não transforma a pessoa, o que transforma é a presença. Quando você quer mais do que um arrepio, mais do que um milagre, mais do que qualquer outra coisa. Então está gostoso aqui, mas daqui a um pouquinho vai acabar esse culto. Daqui a pouco vai acabar. Aí você vai embarcar no carro, vai embora, a gente também. Mas a presença, ela vai contigo. E aí, como você não está sentindo nada, você não celebra, você não conversa, você não sente. Por quê? Porque nós ainda somos almáticos, nós vivemos de sentimento. Então eu preciso ser acionado no sentimento para saber que Deus está aqui. Mas se você for para sua casa, fechar sua porta, entrar no seu quarto, dar uns 2 glória, uns 3 aleluia, fechar seus olhos e não falar de outra coisa a não ser do que Ele é para você, você vai ver. Não leva lista de compra, não vai no Walmart, não vai no mercado, no Carrefour, não. Você vai com Deus, só você e Deus. E você começa a falar: você é lindo, você é maravilhoso, você é meu Deus, você é meu tudo. Desce, se tu é macho, vem aqui embaixo para ver se não te agarra agora. Aleluia. Para você ver se o quarto não é invadido do poder de novo. Então a gente sempre elegeu alguém para falar de Deus para a gente, porque é muito bom ouvir de Deus, porque você não precisa se responsabilizar. Mas quando Ele gritar aí dentro de você, você nunca mais vai conseguir negociar essa voz com outra coisa. Essa voz é inegociável com outra voz. Ele vai sincronizar a sua mente e o seu espírito. E o povo diz: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Moisés sobe, o povo vai para a tenda. Moisés faz o quê? Deus pega e escreve um mandamento: não matarás, não roubarás, não. Era aquilo que Deus queria? Não. Deus queria falar. Deus queria aliança. Quem vive na aliança não precisa de mandamento, irmão. O mandamento é para quem quebrou a aliança.
Porque quem vive na aliança não guarda só um dia, ele guarda segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quem vive na aliança, ele não precisa de lei, ele não precisa de placa. Não pise na grama, a placa está dentro dele. Ele vê a grama e aqui dentro o Espírito diz: filho, não pise na grama. Ele não precisa de uma placa indicativa, porque tem alguém gritando dentro dele que representa a presença de Deus. Você está me entendendo? Aí Deus saiu do meio do povo, e agora, para Deus voltar para o meio do povo, Ele manda Moisés fazer um tabernáculo. Ele diz: Moisés, faz assim, para que eu habite no vosso meio. E se você ler o capítulo 24 de Gênesis, é tão lindo, porque no capítulo 24 Deus diz de novo para Moisés: sobe aqui, sobe a mim. Ele não diz sobe no monte, ele diz sobe a mim no monte. Fica ali que eu vou falar contigo. Moisés fica 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6 dias e não acontece nada. No 7º dia Deus fala com ele. Deus esperou toda a alma de Moisés se aquietar, porque Deus não fala na sua alma, Ele fala no seu espírito. Deus não fala na sua necessidade, Ele fala no seu propósito. E eu vou te falar uma coisa pesada, dura, mas vou falar porque te amo. Se você vive em constante necessidade, é porque você está fora do propósito. Em algum lugar você precisa voltar a um propósito. E não é vergonhoso. Todos os personagens da Bíblia em algum momento saíram do propósito. E por que Deus faz isso? Para que você dependa totalmente dEle. Totalmente dEle. Porque a palavra de Deus é que manda. Irmão, tem gente trabalhando com ouro e empobrecendo, tem gente trabalhando com lixo e enriquecendo. Porque não é o material, não é a matéria, é o que Deus disse para você. Vou trabalhar com ouro porque ouro é caro, eu vou enriquecer. E não enriquece, só empobrece. E o outro vou trabalhar com lixo. Está juntando coisa no lixo, vendendo reciclado, e está enriquecendo. Por quê? Porque é o que Deus mandou você fazer que vai concluir na sua vida em prosperidade. Então Deus manda fazer o tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, versículo 17, Deus diz assim para Moisés: também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido, farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, ou seja, a lei. E ali eu virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Eu vou falar o quê? Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Deixa eu explicar isso para você. Isso tem a ver com a sua vida. Deixa eu usar aqui uma tipologia. O que é uma tipologia? Coisas e pessoas do Velho Testamento que apontam para coisas e pessoas do Novo Testamento. Quando Deus manda fazer o tabernáculo para que ele venha para o meio do povo, o que é que ele manda fazer primeiro? A arca. A arca ficava dentro do tabernáculo, porque tudo que Deus faz é sempre de dentro para fora. Deus nunca trabalha de fora para dentro. A religião sempre quer transformar você de fora para dentro, e Deus quer transformar você sempre de dentro para fora. Por isso não adianta usar roupa de crente, não adianta ter postura de crente, não adianta ter cabelo de crente, não adianta se você não foi tocado de dentro para fora. De dentro para fora é sempre onde Deus começa.
Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso você só pode pregar aonde você já foi pregado. Você só consegue curar pessoas nas suas emoções se você foi curado ali. E eu te falo, o seu pior pecado, a sua pior mazela vai se transformar no seu maior ministério, no maior remédio para a vida das pessoas. Aonde você foi ferido, a sua maior dor vai se transformar no seu maior remédio. Aquilo que mais feriu você, que mais te machucou, Deus vai usar para curar pessoas ao seu redor, amém? Creia nisso, irmão. Ele fez a arca e ele botou 2 querubins. Ele mandou assim, ó, faz uma tampa de ouro, aqui você puxa um querubim e aqui você puxa outro querubim. Dentro da arca eu vou te dar um testemunho, o mandamento, você põe lá dentro. Agora em cima da arca, ali eu vou vir e vou falar contigo. Ou seja, a palavra estava lá dentro, mas a voz, ela vinha, e eu vou falar contigo sobre tudo o que tu vais dizer aos filhos de Israel. Você está me entendendo? Pastor, o senhor está dizendo que só a Bíblia não é suficiente? Estou. Porque a Bíblia sem uma revelação do Espírito Santo é só uma letra, e a letra mata, e o Espírito vivifica. Não, mas eu tenho a Bíblia, eu estudei. Eu conheço gente que estudou a Bíblia 5 anos, leu já 5 vezes e ainda não mudou de vida. Dentro da arca, você imagina o que é que ia em cima da arca? Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá com o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro perfeito. O cordeiro tinha que ser perfeito. E ele examinava o cordeiro e dizia, pode matar o cordeiro. Por isso que Pilatos, quando pegou Jesus, levou diante da multidão, ele disse, ó, olhando para este homem eu não vejo defeito nele. O que é que Pilatos estava dizendo? Pode matar o cordeiro. O cordeiro o cordeiro, ele está perfeito para o sacrifício. Por que não foi o sumo sacerdote? Porque Jesus não morreu pelos judeus, ele morreu pelos gentios, e tinha que ser um rei gentil para reconhecer que o cordeiro não tinha, meu Deus, o cordeiro não tinha defeito. Meu Deus. Quando Pilatos disse, olhando para este homem não vejo defeito nele, ele estava dizendo, mata o cordeiro está pronto para o sacrifício. Aleluia, aleluia. Nada na Bíblia está por acaso, mas essas coisas você só descobre se a voz falar com você. Então, São Paulo, você não precisa de mais uma palavra, você precisa de uma voz. Uma voz que grite, que fale. Lembra quando Jesus nasceu? Que os anjos apareceram e disseram o quê? Vocês, e isso vos será por sinal, vocês vão encontrar um menino enrolado num pano. Por quê? Porque no meio dos pastores sempre tinha um pastor sacerdote, que a ovelha sem defeito, ele enrolava ela num pano e separava das outras para dizer o seguinte: essa ovelha quando crescer nós vamos sacrificar ao Senhor. E isso vos será por sinal, vocês vão encontrar um menino enrolado num pano. Ou seja, ele já está sendo preparado para o dia do sacrifício. Irmão, eu amo as escrituras. Eu leio a Bíblia todo santo dia. Todo dia. Mas o que eu gosto mesmo é quando eu estou dirigindo, ou estou no banheiro, ou estou conversando com alguém, ou estou andando na rua, que aquilo salta. E ele nunca vai falar nada que não está aqui. Ele só traz vida para a letra. Aí tem gente que diz: não, eu sou pentecostal, meu negócio é o Espírito Santo. O outro diz: não, eu sou tradicional, meu negócio é a Bíblia. E a Bíblia diz que a palavra dele é espírito e vida.
Você está me entendendo, querido? Dentro do propiciatório, dentro da arca, você põe a palavra. Em cima da arca, Moisés, aqui eu virei e falarei com... Olha aqui para mim. Deus estava dizendo o seguinte: para o povo que não quis ouvir minha voz, você dá o mandamento. Para você que ficou comigo, para você que ficou comigo, eu virei e falarei contigo sobre tudo que tu vais dar a eles. Está entendendo qual é a diferença da autoridade e da posição? Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Tem gente que acha que se tiver posição, Deus vai lhe dar autoridade. Não, Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus dá posição para quem tem autoridade. Ah, mas tem um monte de gente que está aí em cargos de autoridade. Mas não foi Deus que deu. Porque nem toda posição é Deus que coloca. Quando um povo se rebela contra Deus, Deus entrega o seu povo ao seu bel prazer. Eu não quero só ler, eu quero ouvir, Jordânia. Eu quero ouvir. Aí você diz assim: não, pastor, mas aqui é porque Moisés era Moisés, né? Não, esse véu aqui foi rasgado, e agora ele me convida e diz: tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança. Um cordeiro sem defeito foi colocado, o sangue dele no propiciatório, e agora todos podem vir aqui e ouvir o que ele está dizendo, amém? E por que tinha 2 querubins, pastor? Um virado para cá, outro virado para lá. Porque Deus vinha aqui no meio e falava. E o que é que tinha em cima do propiciatório? Diga para alguém que está do seu lado: nada. Por quê? Porque onde Deus fala não pode ter nada. Mas eu estou orando todo dia. Quando você vai para ouvir a Deus, você não fala, você fica quieto. Oração não é para dar conselho para Deus, como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para você ficar ali até que algo aconteça. Você vai ficar ali, se adora. Às vezes passa um dia, 2, passa horas, não acontece nada, você desanima. Um dia você está dentro do carro, esperando o sinal abrir. Ele começa a falar. Aí dá uma raiva, diz assim: Deus, por que você não falou? Aquele dia lá eu estava com a caneta na mão, eu queria escrever tudo que o senhor estava falando. Ele diz: fica tranquilo, você nunca mais vai esquecer do que eu estou dizendo dentro de você. Você pode esquecer do que você leu, você pode esquecer de promessas que alguém te fez, mas o que eu falar dentro de você, você nunca mais vai esquecer. E o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito. Ele te fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então quando você for orar, não leve seu cônjuge, não leve seus filhos, não leve seus negócios, não leve seus pedidos, não leve sua lista de compra. Não pode ter nada lá, nada. Tem que estar vazio. Por quê? Porque Ele vai falar. Eu comecei essa mensagem falando de Adão e Eva. Lembra quando Adão e Eva caíram? O que é que Deus fez? Tirou eles. O pastor Juscelio falou do ambiente. Tirou eles do jardim. E o que é que Deus colocou na porta do jardim? 2 querubins. Para quê? Para manter o lugar vazio. Por quê? Porque tem uma noiva sendo preparada pelo Espírito Santo. Tem uma noiva sendo ataviada pelo Espírito Santo. E eu nem estou falando da igreja evangélica, eu estou falando da noiva do Cordeiro. Eu estou falando da noiva do Cordeiro, eu não estou falando de uma denominação evangélica. Tem uma noiva sendo preparada. Os 2 querubins estão lá para manter o lugar vazio, assim como em cima da arca. O lugar vazio só pode entrar pelo sangue da nova aliança, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado.
O jardim ainda está vazio, Adão e Eva perderam, e o jardim está vazio, tem 2 querubins cuidando dele, para que um dia, quando você chegar à eternidade, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro sem defeito, você possa ocupar o lugar que Adão perdeu, e de novo você possa ter um corpo glorificado, e de novo você possa ter a voz de Deus falando com você, e de novo você possa estar num ambiente que Ele governa, e de novo você possa estar num ambiente que Ele faz primeiro para você. Essa é a minha vida, irmãos. Essa é a minha vida. Nós não temos muitas ambições na vida, mas eu quero viver nessa habilidade de Deus, na habilidade de ver pessoas e poder servi-las, na habilidade de ver o avivamento fluindo, de ver as coisas que Deus me deu sendo potencializada. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se prepare. Tem muita gente dizendo assim: o Brasil vai entrar numa recessão. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Vai. E agora, pastor? E agora? Faraó governou o Egito no tempo da fartura. No tempo da escassez foi José. Porque só homens de revelação podem governar em tempos difíceis. Então se prepare, homem de Deus. Não, mas mudou o presidente, mudou isso, mudou aquilo, meu irmão. O rei do Egito era Faraó, mas quem governava era José. Porque a posição pode ser de um, mas a autoridade é de outro. A autoridade foi entregue à igreja do Senhor Jesus Cristo. A autoridade para a igreja foi dita: onde tu pisar a planta dos teus pés, eu te entregarei por herança. Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. E quando Nabucodonosor não sabia o que fazer, Daniel sempre vinha com uma palavra. Quando o faraó não sabia o que fazer, José entrou, revelou o sonho e disse: homem, levanta um homem, coloca ele nesse lugar. O faraó não era bobinho não, ele tirou o anel do dedo, meteu no dedo de José e disse: o cara é você, esse cara é você, José, em quem há o espírito de excelência. Se prepare, pare de reclamar e diga: Deus, eu quero ouvir o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça nesses dias? Como o Senhor quer que eu me mova nesses dias? Aleluia, aleluia. Se preparem. Os libertadores sempre nascem em tempos difíceis. No tempo que Faraó mandou matar as crianças, os meninos, nasceu Moisés, um libertador. No tempo que Herodes mandou matar os meninos, nasceu outro libertador, Jesus Cristo. Então sempre que o diabo começa a atacar nossas crianças, se preparem, tem libertador nascendo nesses dias. Os sinais estão aí, estão avisando para mim e para você: tem libertadores nascendo nesses dias. Aleluia. Você crê nisso? Você está num país de oportunidades. Você está numa cidade de oportunidades. Você está num lugar de oportunidades. Alphaville é um lugar de oportunidades, irmãos. Agora escute, por favor. Guarde isso no seu coração e eu termino aqui. Deus te trouxe para cá para te deixar popular, para levantar você, para erguer você. E isso pode acontecer a qualquer momento. Agora saiba de uma coisa: a popularidade não te protege. O que te protege é a missão. A popularidade empurrava Jesus para o trono, mas a missão empurrava ele para a cruz. Quando Jesus fazia alguma coisa boa, todo mundo queria coroar ele, queria colocar ele no trono. E Jesus estava sempre fugindo, porque ele tinha uma missão: cruz. O que te protege é a missão. Você não precisa sair da igreja para desviar. Se você sair da missão, você já desviou.
Deus tem um propósito com você, com popularidade. Não importa, mas ali é difícil, cá é difícil, meu Deus, e agora? Não, eu sei, meu filho está jogando futebol aqui na base do São Paulo. As pessoas dizem, futebol é um lugar difícil, é um lugar perigoso. Não, eu sei o que eu plantei aí dentro, irmão. Eu sei o que ele carrega, eu sei o que ele recebeu desde a infância, desde menino. Eu sou do tempo que os pais iam para os púlpitos na igreja testemunhar que os filhos tinham entrado na faculdade. Meu filho entrou na faculdade, a igreja celebrava. Hoje os pais vão para a igreja fazer campanha para que os filhos vão para a faculdade e não desviem do Senhor. Mas ensine ele no caminho que ele deve andar, que você vai ver. Ele vai pisar em qualquer lugar, meu irmão, ele vai ser uma luz em meio às trevas. Qualquer lugar que ele pisar, ele vai ser zica, mano. Faca na caveira, guarda aí. Eu quero deixar essa palavra de entusiasmo para você. Eu quero deixar essa palavra. Tire a palavra problema do seu vocabulário, coloque desafio. Deus tem um novo desafio para você nesses dias. Deus tem um novo desafio para você andar nesses dias. Mude o seu vocabulário, pense nisso. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.